Hello, students! Olá, alunos! Good afternoon! Boa tarde! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de inglês. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os comparativos e superlativos. Então, na aula passada, a gente falou do comparativo, né? A gente aprendeu alguns adjetivos para fazer a comparação entre duas pessoas ou duas coisas, né? Mas a comparação é entre uma coisa e outra, uma pessoa e outra. Então, eu vou comparar, por exemplo, o João com a Maria, como a gente fez na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o superlativo. Então, o superlativo é uma forma de comparação, mas é diferente, né? Eu não vou comparar uma pessoa com a outra. Eu não vou comparar o João com a Maria. Eu vou comparar o João com todos, tá? Então, por exemplo, na comparação, eu dizia assim: João é mais alto que Maria. No superlativo, eu vou falar: João é o mais alto da escola, tá certo? Então, eu comparei o João com todos os alunos da escola. Ele é o mais alto de todos, tá certo? Então, assim é a forma superlativa. Então, vocês têm aí na página 231 da apostila de vocês, onde está escrito All About Grammar, tudo sobre gramática, a explicação sobre o superlativo. Então, ele é bem parecido, um pouco parecido, né, com o comparativo. Aqui ele também vai ser dividido em dois tipos de adjetivos, né, os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Então, os adjetivos curtos são os mesmos que a gente aprendeu na aula passada. Tall, alto, short, baixo, big, grande, small, pequeno, old, velho, young, jovem, large, pode ser largo ou grande, tá certo? Então, quando a gente aprendeu no comparativo, a gente aprendeu que a regra para os adjetivos curtos era colocar ER no final do adjetivo. Então, por exemplo, tall ficava taller, tá? Ele é tão alto quanto João é mais alto que Maria, por exemplo, né? Então, a gente falava João is taller than Maria, tá certo? Para fazer o superlativo, né, João é o mais alto, então, para os adjetivos curtos, eu vou acrescentar est ao final. Então, tall vai ficar tallest, tá bom? Então, João is the tallest. João é o mais alto, tá certo? E aí, depois eu posso continuar a minha frase com vários tipos de comparação. João é o mais alto da escola, João é o mais alto da família, né? Então, depois vocês têm aqui os adjetivos longos. Quando a gente aprendeu o comparativo, a gente aprendeu que a gente colocava more, o adjetivo than, né? Por exemplo, more important than, mais importante que. Aqui a gente vai dizer que é o mais importante. Então, a gente vai usar a expressão the most, tá bom? The most important, the most famous, the most intelligent, the most beautiful, tá? São os mesmos adjetivos que a gente aprendeu na aula passada. Importante, famoso, inteligente e bonito, tá certo? E aqui embaixo a gente tem novamente aqueles adjetivos irregulares, que é good e bad. Então, good é bom, the best é o melhor, bad é ruim, the worst é o pior, tá? Então, essa é a forma superlativa. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês as atividades.